Bom, vamos lá. Mais um vídeo na tentativa de soltar o controle, na tentativa de parar de manipular e controlar a minha fala, né? Tentativa de realmente fluir ao invés de tentar racionalizar tanto. Vim aqui, estou aqui nesse dia chuvoso, preguiçoso, quarta-feira, feriadão, para falar um pouco e continuar esse meu processo, essa minha experiência, esse meu experimento comigo mesma de sei lá, tentar me conhecer um pouquinho mais, tentar me desprender de tanta coisa que me prende e me faz ficar num lugar que eu não quero estar. E, bom, eu tinha comentado sobre o processo que eu tenho vivido no meu grupo de apoio, né? Eu participo de um programa na minha comunidade de fé que chama Celebrando a Recuperação. E dentro desse programa tem um grupo mais aprofundado que chama Grupo de Passos. Esse grupo, ele tem aí a duração de mais ou menos um ano e meio. É um grupo só de mulheres ou só de homens, onde a gente tem uma apostila e a gente é guiado por 12 princípios, né? Esses 12 passos são com base em 12 princípios baseados nas bem-aventuranças. Então, é um programa que tem como pilar o nosso poder superior Jesus Cristo, e a gente entende que nesse processo de recuperação, que nesse processo de transformação, de cura, nós não estamos sozinhos, sabe? A gente tem a ajuda desse nosso poder superior. Então, até o primeiro princípio acredita de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que Ele tem o poder de me ajudar em minha recuperação. E fala muito sobre também a nossa impotência de caminhar nesse processo sozinhos, né? Então, eu tô me sentindo, eu tô um pouco incomodada, assim, com a minha lentidão, porque, né, de alguma forma eu acho que isso pode ficar entediante pra quem tá assistindo, mas eu tô tentando me lembrar de que esse é um processo, primeiramente, pra mim, e que eu tô fugindo de atingir as expectativas alheias. Então, eu acho que realmente só vai estar aqui quem de fato se conectar com essa verdade, que de fato tiver interesse e que, sei lá, de alguma forma isso ressoar no coração ou fizer sentido pra você. Então,
eu quero realmente fluir e deixar as coisas acontecerem naturalmente sem eu ficar, sabe? Então, voltando, né? Dentro desse programa, desde que eu comecei, se eu não me engano, foi acho que no final de 2018 que eu comecei aí, eu lembro que os meus pais começaram a ir primeiro, através de um convite de uma amiga deles, a Márcia. E eles acharam muito legal a proposta. A gente estava vindo de um contexto onde a gente tinha saído de uma comunidade e tava ainda, né, nesse processo sem frequentar nada. E aí eles conheceram o Celebrando e acharam, assim, uma proposta muito bacana e tal, comentaram comigo. Eu tava numa fase bem, assim, tentando me conhecer e me reconhecer, porque eu vinha de uma frequência muito louca, assim, né? De me perder um pouco, sabe? De estar com algumas compulsões, com um estilo de vida muito insano, assim, que eu tava fazendo pra tentar, né, fugir dos meus problemas. Eu usava desses escapes, né? Eu tinha aí meus anestésicos. Então, eu vinha um pouco dessa frenética e eu tava me questionando muito sobre a minha identidade. Eu tava, acho que, um pouco em crise existencial, sabe? Então, por mais que eu tenha crescido dentro de um contexto religioso, eu acho que eu ainda não tinha de fato conhecido a Deus e a Cristo, sabe? Eu tava vivendo uma experiência de fé muito insustentável, sabe? Eu ouvi uma expressão uma vez que foi muito interessante, que é como se fosse uma cadeira de dois pés, sabe? Assim, a religiosidade, então, onde os dois pés, né, da cadeira é a religião e os outros dois pés são os meus. E eu tento me sustentar e uma hora eu não vou aguentar, eu vou desmoronar. Então, eu tava numa busca, assim, por encontrar essa minha identidade. Então, eu tinha me perdido muito nos meus próprios desejos, né? Eu tinha me perdido muito nos meus prazeres e eu me tornei uma pessoa que eu não tava mais reconhecendo. Então eu acessei a Deus, aquele que eu tinha aprendido e tentei questioná-lo mesmo. Tipo, falei, Deus, se você existe mesmo, me mostra, né, que você tá comigo e me mostra quem eu sou, porque eu tô completamente perdida e eu já tô duvidando de tudo, sabe? Perdi o sentido, né? Tava numa busca desenfreada por alguma coisa. Hoje eu entendo que era por afeto, e aí eu buscava afeto de formas destrutivas. Então, eu tive esse meu processo de imersão mesmo para encontrar essas respostas. E eu obtive respostas, e uma delas eu acredito que foi conhecer o Celebrando. Eu conheci, meus pais me fizeram um convite, né? Mas
eu assisti uma palestra antes online, antes de ir mesmo, presencialmente, e aquilo me tocou muito porque falou justamente sobre identidade. E bem especificamente na área que eu tava vivenciando, sabe? Então, a partir disso, eu entendi que eu queria conhecer. Conheci, e eu lembro que numa das minhas primeiras partilhas lá são no Celebrando Geral, que não é esse grupo de passos que eu tô fazendo agora, ele tem a primeira sessão de lições e testemunhos e a segunda sessão de você ir para os grupos que tem lá, para os grupos de apoio, para partilhar. E são diversos grupos, é meio parecido com a AA, sabe? Os Alcoólicos Anônimos, mas não é só direcionado para quem tem problemas, né, com narcóticos, mas vários. Então, baixa autoestima, traumas e feridas emocionais, ira, compulsão sexual, enfim, tem várias salas. E aí tem uns panfletos lá, e aí nos panfletos eu me identifiquei com uma sala, fui lá, e eu lembro que na minha primeira partilha, eu comecei a ouvir aquelas mulheres falando, e aí começou, eu não ia falar nada, né, porque eu só tava lá pra conhecer, e aí meu coração começou a se acelerar, eu comecei a palpitar, assim, e ficou aqui na minha garganta, tipo, fala, mas eu não fazia ideia do que eu ia falar. Tava assim, fala, 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 fala. E eu falei, mano, tá. Aí deu um tempo lá, eu falei que queria partilhar, e eu vomitei várias informações, que a princípio pareceram desconectadas, mas me gerou um alívio de ter falado, de ter colocado pra fora. E aquilo ficou ressoando no meu coração e na minha mente há semanas, sabe assim? Semanas e semanas. E eu comecei a falar, por que eu falei isso? Por que, tipo assim, de onde veio isso? E aí, Deus foi trazendo à minha mente pontos de conexão, onde eu comecei a... onde aquilo que eu tinha falado começou a fazer sentido. E eu comecei a encontrar algumas outras respostas para aquilo que eu tanto buscava. Então você vê que, assim, Deus tá em tudo, sabe? Ele tá nesse processo e é muito reconfortante saber que a gente é impotente, né? Que na nossa própria capacidade, né? Falando de mim. Lá é uma coisa que eles falam muito, fale em primeira pessoa, fale de você. Então, é um exercício, sempre falar de mim. Então, pra mim, é muito, sabe assim, é um alívio tremendo saber que, tipo, eu não tô sozinha nessa caminhada. Porque, de fato, assim, se eu tivesse, eu não ia dar conta. Não dou conta. Então, a partir desse momento, dessa minha primeira partilha, eu continuei indo e continuei conhecendo. E aquilo tomou grandes proporções, assim, na minha vida, no meu autoconhecimento. A partir disso, eu fundei com o Lucas um projeto, Quebrando Pau, que na época, nossa, explodiu minha mente, assim. A gente conseguiu proporcionar encontros extraordinários de partilhas, de reflexão com pessoas incríveis. E deste momento eu comecei a entender mais sobre a importância das pessoas na minha vida, sobre o poder das relações e das conexões, e o quanto isso é transformador, o quanto a história do outro, o quanto o testemunho do outro, o quanto a experiência do outro é importante para minha experiência, para minha história, para minha caminhada, o quanto
o outro é espelho, o quanto a identificação, por mais que não seja as mesmas questões, poder se expor, poder falar daquilo que pega mesmo, da sua ser humanidade, poder ser vulnerável e saber que tem alguém ali que não vai me julgar, que não vai dar pitaco no que eu tô falando, que simplesmente tá com uma escutativa acolhedora pra mim, né? O outro cede um espaço, um lugar em si pra mim. Isso é muito poderoso, isso é muito forte. E eu tô falando informações meio soltas assim pra dizer que... E pra dar um resumão assim, né, também dessa experiência que eu posso continuar compartilhando sobre isso, porque já tem uns anos aí e eu tenho cada vez aprendido mais e mais coisas. Mas pra dizer assim, que caminhar com pessoas é a decisão mais acertada, sabe? É um processo que realmente cura, liberta e transforma, porque Deus se manifesta através do outro. E falando sobre identidade, né, que era a minha maior crise, nesse programa, é o que eles mais batem na tecla, assim, né, de reconhecer a nossa identidade como filhos e filhas amadas de Deus. Ou seja, a gente repete isso o tempo inteiro lá, para realmente entrar, fixar, né, de que essa é a nossa identidade. A nossa identidade não tá pautada em nada do que a gente faz, em nada do que a gente fez, naquilo que a gente foi, naquilo que a gente vai fazer. Simplesmente em quem a gente é, filhos e filhas amadas de Deus. E a gente repete isso cada vez que a gente vai partilhar. Quando a gente se apresenta, eu falo meu nome, falo eu sou a Beatriz, sou uma filha amada de Deus e estou me recuperando dessa área, né? As minhas áreas hoje, eu vou me apresentar aqui como eu me apresento no grupo, eu sou a Beatriz, sou uma filha amada de Deus, me recuperando de rejeição, dependência emocional, assertividade e tô no ciclo agora de impaciência. É tão poderoso falar essas coisas e entender que, em primeiro lugar, eu sou uma filha amada e que aquilo que eu me recupero não é aquilo que eu sou, ou seja, poder dar nome para as minhas questões, poder reconhecer que não é isso que me define, sabe assim? Os meus traumas, os meus maus hábitos, as minhas compulsões, a minha rejeição, a minha dependência, sabe assim? Não é isso que me define. Isso fez parte da minha história. A gente vai lá pro nosso passado tentar entender as raízes dessas questões todas para se curar, né? Para Deus nos curar. Mas não é isso que define nada. Então entender que eu sou uma filha amada e todos os dias entender. Outra coisa incrível lá... Ai, gente, é tanta coisa que, assim, acho que falar tudo agora, assim, vai ficar muita informação. Mas a gente também sempre ora a oração da serenidade lá. E eu vou trazer ela inteira pra vocês no próximo. Mas um trecho, assim, que eu sempre me apego e sempre me lembro dessa oração é: viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E é um dia de cada vez que eu reconheço essa minha identidade, para eu me apropriar dela, para que ela fique firme em mim
para que eu possa agir no mundo, para que eu possa ser dessa forma mais, sabe assim, de liberdade, de consciência, de me sentir realmente amada, independente de quem eu seja, do que eu fiz, sabe assim? Eu sou amada. Eu sou uma filha. Eu tenho um pai que cuida de mim, que me ama independente de qualquer coisa. E nada na minha história vai mudar isso. Ai. Eu acho que por hoje era isso que eu vim fluir. Eu simplesmente sentei aqui e comecei a falar, então tô sentindo que já deu. E os próximos, vamos ver o que fluirá. Bom feriado.